Então, vamos lá. Aí, aqui, isso, digita aqui bora, para poder vocês se inscreverem, tá? Digita a palavra bora para vocês se inscreverem gratuitamente. E aí, quando a gente fala de úlcera venosa, é o seguinte, a gente lembra que ontem eu falei para vocês, a artéria, ela vai levar o sangue até as extremidades e todos os órgãos, e depois o que vai retornar para o coração é a veia, certo? Então, retornando para o coração sendo a veia, pela gravidade, ela precisa das válvulas lá dentro, porque quando o sangue passa, a válvula fecha e o sangue não retorna lá para baixo, ele continua subindo. Então, Deus é maravilhoso, ele fez o corpo humano maravilhoso. Essa é uma das partes mais lindas que eu acho do corpo humano, porque eu acho o corpo humano muito Deus, assim, né? Uma coisa muito perfeita, muito perfeita. E aí, quando a gente fala nisso, se existe a gravidade, e aí como é que o sangue ia retornar para o coração? Aí tem as válvulas para poder ele ir subindo, 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 certo? Então, quando a gente tem uma insuficiência venosa, a gente tem uma insuficiência nessas válvulas, tá? Então, nessas válvulas, a gente vai ter essa insuficiência, elas vão estar frouxinhas, né? A gente não vai conseguir fazer com que ela se feche normalmente, ela vai ficar mais afastada e o sangue vai ficar ali se acumulando na perna do paciente. E aí começa na perna do paciente a ter uns sinais clínicos de insuficiência venosa. E quando a gente olha a perna do paciente que está com esses sinais clínicos, já acende o alerta, minha gente, já olhe para a perna do paciente por completo. Essa é outra coisa, porque a gente olha o quê? Só para a ferida, só o tipo de tecido, uma granulação com esfacelozinho aqui, né? A gente olha só para a ferida. Olha para a perna do paciente. E o que é que eu digo para as minhas trilheiras também quando chegam lá dentro? Manda foto só da ferida. Não, tira a foto da perna. Eu preciso ver a perna do paciente, porque a gente avalia tudo, inspeção. Isso a gente aprendeu na faculdade. O que foi que a gente aprendeu na faculdade? A avaliar o paciente, fazer exame físico, céfalo, caudal, né? Então, a gente tem que olhar tudo do paciente, não é olhar para a ferida só, olha ao redor. O paciente tem varizes, o paciente tem veias varicosas, que são aquelas bem engurgitadas, bem grossas. O paciente ele tem lipodermatosclerose, que é um endurecimento dessa perna. Ele tem dermatite ocre, que é esse escurecimento aqui, tá vendo? Ó? Esse escurecimento que fica na perna do paciente. Ele tem dermatite ocre. Ele tem eczema diastase, que é uma vermelhidão ao redor também, na perna dele, do paciente todinho. Isso são sinais de que o paciente tem insuficiência venosa. E esses sinais, eles são gradativos. Quando o paciente ele tem varizes, como, por exemplo, eu tenho varizes, então eu posso me considerar no primeiro nível de uma insuficiência venosa, certo? Então, o paciente ele tem veias varicosas, já é um outro nível, já é avançado. Todos esses que eu falei para vocês nessa ordem, ele é uma ordem, né, de sintomas que vão aparecendo à medida que o paciente vai piorando dessa insuficiência, tá? E aí depois veias varicosas, depois aparece dermatite ocre, a lipodermatosclerose, o eczema diastase e por último, o último estágio dessa insuficiência venosa crônica é a abertura da úlcera. Então, quando a gente vê o paciente lá atrás, só com a dermatite ocre, ou então só com as veias varicosas, a gente não já poderia fazer uma prevenção, minha gente? Me conte, me diga o que é que vocês acham. A gente não já poderia fazer uma prevenção? Orienta o paciente, minha gente. Orienta o paciente a utilizar meias compressivas. O paciente ele tem varize, ele tem veias varicosas, ele tem dermatite ocre. Corre com esse paciente para utilizar a meia. O paciente precisa usar a meia preventiva para não abrir úlcera. Então, já a partir daí, a gente já pode fazer a orientação, a gente não pode prescrever a meia. Quem prescreve a meia é o médico vascular. Mas a gente pode encaminhar o paciente para o especialista, para o vascular, para poder lhe prescrever a meia. A gente pode orientar o paciente que ele precisa parar de andar tanto,
que ele precisa também botar a perna para cima um pouco, e a importância dessa meia que o médico foi lá e prescreveu para ele, porque muitas vezes, o que acontece? Ó, esse paciente meu que eu disse a vocês, que eu fechei a ferida dele, era uma úlcera venosa, de 2 anos, eu fechei em 2 meses. Eu cheguei o primeiro dia na casa dele, eu comecei a explicar o problema dele. Eu comecei a explicar, eu comecei a dizer a ele que ele... tudo isso que eu estou explicando para vocês, eu explico para o paciente, sabia? Eu dou aula para o paciente também. Aí eu explicando para o paciente qual era o problema dele, por que ele tinha úlcera, explicando. E aí eu disse a ele, aí ele fez, Lavínia, mas então quer dizer que aquela meia que o médico prescreveu para mim, iria me ajudar, era? A não abrir essa ferida? Aí ele não te explicou? Aí ele disse, não, ele só prescreveu a meia, eu comprei a meia, mas é tão ruim de usar que eu não gostava não de usar, eu não usava não. Quantas vezes vocês já ouviram um paciente que tem uma úlcera venosa e que disseram a vocês que não usava meia porque não gostava de colocar, porque é difícil de colocar, porque esquenta, porque é chato, porque é ruim? Um monte, né? Aí esses pacientes fazem isso por quê? Porque ele não tem orientação. Mas vamos lá. O médico prescreve uma meia compressiva para o paciente, né? Aí ele vai lá. Aí prescreveu, pronto. Olha, você vai usar essa meia aqui, tome, né? Aí entrega a prescrição para o paciente. Aí o paciente vai lá, compra, porque foi prescrito, né? Aí compra. Aí na hora de colocar, não sabe colocar, não entende como colocar, ninguém ensinou como é que coloca, ninguém ensinou como vai resolver o problema do paciente, como isso vai ajudar no processo dele. E como essa meia vai prevenir o aparecimento dessas úlceras. Aí, quando eu comecei a explicar para o paciente isso, aí ele fez, meu Deus, eu não acredito, se eu soubesse que era desse jeito, se eu soubesse que eu tinha isso, eu tenho essa doença, ele não sabia nem que ele tinha uma insuficiência venosa. Aí, se eu soubesse que eu tinha isso, era outra coisa. E hoje, ele não passa um dia sem a meia. Ele não passa um dia sem a meia. Ele cicatrizou, colocou a meia, comprou a meia nova, inclusive. Ele só anda com a meia o tempo inteiro. Ele não passa um dia sem a meia. Sim, ele não passa. Porque a gente leva a conscientização, minha gente, para o paciente. Então, na hora que a gente consegue, que a gente vê o paciente com esses primeiros sinais, a nossa obrigação é já fazer prevenção. Então, já orienta o paciente, mesmo que ele vá para o vascular, ele saia com a meia, a nossa obrigação é já orientar o paciente a partir dali. Ensina o paciente o que ele tem. Ensina o paciente que aqueles sinais todos que ele tem ali na perna, daqui a pouco, o próximo passo é abrir uma ferida. E essa ferida ele pode perder a perna dele. Explica ao paciente que essa é a evolução normal de uma insuficiência venosa e que ele precisa utilizar a meia para que isso não aconteça, para fazer prevenção. A gente faz prevenção em pé diabético, a gente faz em prevenção também de úlcera venosa, que são e olhe que elas são as principais causas de úlceras crônicas, de cronificação, de feridas. E são feridas que a gente consegue prevenir. Estão entendendo, minha gente?